Tema: a independência do Brasil e o primeiro reinado. Assunto: Brasil independente. Período: Idade contemporânea. No início do século XIX, a Europa vivia uma grave crise política e militar, que envolvia uma disputa entre França, com o grande exército de Napoleão Bonaparte, e Inglaterra, com sua imensa armada naval. Entre os dois estava Portugal, economicamente pobre, apesar de suas inúmeras colônias. Quando Napoleão decretou o bloqueio continental, o governo português se viu diante de um dilema: se submeter ao bloqueio e romper com o governo da Inglaterra, expondo suas colônias ao poderio naval inglês, ou desacatar a ordem de Napoleão, se arriscando a uma invasão de Portugal pelas tropas francesas. Diante do impasse, Dom João, rei de Portugal, e seus ministros escolheram uma alternativa que não implicasse em um confronto direto: transferir a corte portuguesa para o Brasil. Essa não era uma ideia nova, e diante das pressões, a mudança foi vista como a melhor opção, porque evitaria o conflito militar direto com a França, garantiria a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Foi assim que, em 24 de janeiro de 1808, Dom João e sua corte desembarcaram na Bahia. 4 dias depois disso, em 28 de janeiro, o rei assinou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, iniciando o rompimento do exclusivo metropolitano, com a concessão de mais acesso à Inglaterra, com a qual a coroa portuguesa tinha grandes dívidas. Em 8 de março, a coroa se transferiu para o Rio de Janeiro, dando início ao período joanino, e em 1º de abril, Dom João autorizou o funcionamento de fábricas e manufaturas no Brasil, até então proibidas desde 1785. Aos poucos, a colônia vai se tornando sede do reino português, com a progressiva transferência para o Rio de Janeiro das repartições públicas que cuidavam dos interesses metropolitanos aqui. Em 1810, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, com melhores condições e taxas alfandegárias para o comércio entre os dois reinos, caracterizando um rompimento definitivo do exclusivo colonial. Nesse mesmo ano, tem início a pressão inglesa para a extinção do tráfico negreiro no Brasil. A família real trouxe para o Rio de Janeiro um modo de vida europeu. A preocupação em mudar a imagem da sede da corte levou o governo a tomar uma série de medidas que transformaram a aparência e o cotidiano da cidade. Durante todo o período chamado de joanino, a presença da corte promoveu avanços culturais que tinham o objetivo de trazer mais conforto às elites. Universidades, a Biblioteca Nacional, chamada de Biblioteca Real, o Jardim Botânico, imprensa, entre outras, foram ações que mostraram isso. A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano nesse período, córregos foram canalizados, ruas foram iluminadas e aterros e estradas foram construídos. Tornaram-se comuns eventos como bailes, óperas e jantares aristocráticos, bem como o beija-mão, uma cerimônia típica das monarquias europeias absolutistas em que o rei ouvia queixas dos súditos e podia conceder a eles benefícios e favores. Mas era enorme o contraste entre o luxo da corte e as condições de vida da maior parte da população, que eram extremamente precárias. Não havia sistema de esgoto e de coleta de lixo, causando mau cheiro e doenças, faltavam alimentos, água potável e moradia. Os mais atingidos eram, invariavelmente, os escravos e os libertos, que moravam, via de regra, em cortiços. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena, ocorrido entre 1814 e 1815, determinou que as monarquias destituídas pelo ex-imperador francês retornassem ao poder. Porém, a família real já estava devidamente instalada e Dom João e seus súditos não tinham qualquer intenção de voltar tão cedo a Portugal. A solução foi
foi elevar, em dezembro de 1815, a colônia à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, oficializando a nova organização da monarquia portuguesa e o fim da divisão metrópole-colônia, já superada na prática pela abertura dos portos. O Nordeste, que tinha tido riqueza e prestígio trazidos pelo açúcar no início do século XIX, enfrentava uma grave crise econômica. Além disso, a população estava muito descontente com o controle português sobre o comércio e com a sobrecarga de impostos cobrados pela coroa. Esses fatores levaram à Revolução Pernambucana de 1817, fazendo com que os rebeldes tomassem o governo de Recife e proclamassem a República. Tratava-se de um movimento emancipacionista, com forte influência das ideias iluministas, do qual participaram padres, artesãos, militares, juízes e proprietários de terras. O movimento se expandiu para os atuais estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, mas não havia unidade entre os revoltosos. Enquanto os membros das elites buscavam autonomia política, as camadas populares do movimento queriam igualdade social. Cerca de 2 meses depois da tomada de Recife, o governo retomou o controle e reprimiu com violência os rebeldes, mas, apesar de derrotado, o movimento representou um duro golpe contra a monarquia portuguesa. Em Portugal, muitos questionavam a permanência de Dom João no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros havia causado à economia portuguesa. Em 1820, começou a Revolução Liberal do Porto e os rebeldes exigiam a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. Sem o rei presente, convocaram eleições para formar as cortes, que era o parlamento português, e depois aprovaram medidas que demonstravam uma clara intenção de recolonizar o Brasil, como, por exemplo, a restrição da liberdade administrativa e comercial e o restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. Enfim, em 1821, Dom João VI retorna à metrópole por pressão das cortes portuguesas, deixando o filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. A maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terras, era favorável a que Dom Pedro governasse o Brasil como regente. Considerava-se que um monarca português em terras brasileiras poderia garantir as liberdades políticas e econômicas conquistadas desde 1808 com a chegada da família real, evitando, assim, uma mobilização social pela independência, no que essas elites não tinham nenhum interesse, em particular por temerem uma rebelião escrava como a que ocorrera no Haiti anos antes. Entretanto, as pressões das cortes portuguesas levaram essa elite a admitir a ideia da independência. Percebendo isso, as cortes exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal, mas a decisão do príncipe regente, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, foi permanecer no Brasil, episódio que ficou conhecido como Dia do Fico. As relações entre as cortes e o Brasil se deterioravam rapidamente, e estas reduziram o poder do príncipe regente. Ao receber tal notícia, e orientado pela opinião do ministro José Bonifácio e da esposa Leopoldina, que realizaram uma reunião do Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822, deliberando pela independência do Brasil, Dom Pedro rompeu com Portugal e, no dia 7 de setembro daquele ano, proclamou a independência. Com a proclamação, Dom Pedro concretiza o que havia dito a seu pai, Dom João VI, em carta de 26 de julho de 1822. É um impossível físico e moral Portugal governar o Brasil, ou o Brasil ser governado de Portugal. Não sou rebelde, são as circunstâncias. E as elites brasileiras que se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta pela independência e garantir seus privilégios, conseguiram o que queriam.
Eis aí que o Brasil que nasceu da independência era um país monárquico e escravista.